Este jovem acabou se apaixonando pela esposa do seu chefe, que era um homem boa pinta e muito milionário. O garoto consegue o que queria com a esposa do chefe, mas ele não imaginava o que estava por vir. Este é Doug. Ele está chegando de carro até sua casa. Durante esse percurso, ele observa as garotas na praia e fica encantado com muitas mulheres lindas nadando ali. Eles estão de férias numa cidade nova, e é aqui que eles vão ficar nos próximos dias. A casa deles fica perto de um pier, é o local onde vários barcos ficam atracados. Doug vai até o pier e encontra seu amigo Carson, que lhe conta sobre eles dois serem muito sortudos, pois esse ano a praia está cheia de mulheres lindas, e que com certeza eles se dariam bem neste verão. Enquanto Doug está vendo uma banda tocando, seu amigo Carson coloca o avental e diz que agora o verão se inicia oficialmente. Após isso, Doug volta para casa. Ele decide subir para o seu quarto, e ao abrir a janela, ele percebe que um novo casal está chegando na casa ao lado. O jovem fica encantado com a mulher de branco que entra na casa. Ele continua tentando olhar para a mulher, até que ela olha para cima e consegue perceber ele na janela. Doug pega sua bicicleta para dar uma volta. É quando sua vizinha aparece tirando a areia do seu calçado. Doug conversa com seu amigo Carson sobre garotas numa garagem. Os dois estão levando um colchão velho para poder ficar ali. Eles vão para o lado de fora e abrem uma bebida, e começam a tomar enquanto olham para a praia. Enquanto ele está voltando para casa, seu pai lhe chama, e era para apresentá-lo aos seus novos vizinhos. Ele é apresentado para este homem que se chama Elliot. Ele é o marido da linda mulher que Doug estava espionando. Elliot diz para Doug que seu pai lhe contou que ele sabe muito sobre barcos. Elliot convida o garoto para dar uma olhada em seu novo barco e diz que se fosse do interesse do garoto, ele poderia contratá-lo para trabalhar para ele. Então o garoto faria uma graninha. No dia seguinte, Doug vai até o barco de Elliot e lá ele avista a esposa de Elliot saindo da água. A mulher se chama Emma. Ela passa sobre ele e entra no local para poder tomar uma ducha e depois se trocar. Doug, como um bom malandro, fica ali tentando espionar para ver se ele consegue ver alguma coisa, quando de repente Elliot aparece e pergunta o que o garoto achou do barco. Ele diz então que os problemas do barco são superficiais. Elliot diz a ele que logo precisará sair da cidade por um tempo, e os dois conversam sobre o pagamento do garoto. Eles então chegam num consenso que poderia ser $12 por hora. Mal sabe Elliot que ele queria um outro tipo de pagamento. Mais tarde, Doug fica ali na janela olhando novamente para casa para ver se ele consegue ver alguma coisa. Logo em seguida, ele vê Elliot forçando Emma a ficar com ele. No dia seguinte, ele pergunta para Elliot como ele conseguiu obter tanto dinheiro. Elliot então diz que isso tudo aconteceu pois ele tem uma boa aparência. Mais tarde, Doug, o espião, vê Emma passando pela frente de sua casa. De repente, ele ouve um grito e ao sair do lado de fora, ele vê Emma gritando, pois ela estava assustada com uma aranha que estava em seu carro. Então Doug tira a aranha para ela, joga no chão e a amassa. Ela diz para ele que o carro está com problemas para ligar e pede para que ele ajude a consertar. Após ele consertar, ele fica um tanto constrangido, pois Emma se aproxima demais dele, quase subindo em seu colo. Mais tarde no trabalho, ele se gaba para seu amigo Carson, contando o acontecido. Seu amigo então diz para ele tomar cuidado com o marido de Emma e diz a frase: mulher casada mata mais do que revólver. Doug acaba vendo Emma sentada em frente à sua casa. Emma diz então que acabou ficando trancada para fora de casa e que precisava de sua ajuda para poder entrar. Enquanto eles estão indo para o lado de trás da casa, ela pede para que ele mantenha isso em segredo entre os dois. Enquanto eles estão tentando abrir a janela, começa a chover. Doug acaba tendo que quebrar a janela para eles poderem entrar. Doug entra pela janela, dá a volta e abre a porta da frente. Emma, como forma de agradecimento, o convida para entrar e o entrega uma bebida. Emma percebe que Doug acabou se machucando na hora de entrar na janela, então ela começa a fazer uns curativos nele. Depois de um tempo ali, pinta um clima e Doug acaba a beijando, apesar dela ser casada. Emma, cada um com seus problemas. Ele logo pede desculpas, mas a Emma não estava com uma cara de quem achou aquilo ruim e pede para que ele continue. Então a coisa fica mais quente e eles acabam ficando. O dia amanhece e os dois ainda estão deitados ali. Emma diz para Doug que ele foi muito bom no que fez e pergunta se ele já tinha feito isso antes. Ele responde a ela que isso foi apenas a terceira vez dele. Doug vai para casa e fica que nem um bobão, todo sorridente, pensando no que acabou de acontecer. Nos próximos dias, o flerte entre os dois continua. Certo dia, Doug está trabalhando e de repente Emma aparece e chama ele para dentro do barco. Depois pede para que ele feche a porta e os dois acabam ficando novamente pela segunda vez. Doug está andando de bicicleta e ao passar em frente a uma loja, ele vê o carro de Elliot parado. Ele fica curioso e entra dentro da loja. Ao entrar lá, ele acaba encontrando Emma. Os dois vão até o fundo da loja e acabam ficando mais uma vez. Percebemos que até esse ponto eles já perderam o medo do perigo. Eles escutam Elliot entrando na loja e procurando por Emma. Ela dá um beijo de despedida no garoto e entra na loja novamente. Doug está consertando algumas coisas no barco e Elliot está sentado conversando com ele. Ele diz que Doug lembra muito ele quando era mais jovem. Ele diz que gosta muito do garoto, pois apesar de ser jovem, é um garoto muito trabalhador.
E mal sabe ele que Doug tá trabalhando duro em outra coisa. Elliot diz a Doug que logo vai precisar fazer uma viagem pra fora da cidade. Os dois pombinhos apaixonados acabam aproveitando essa viagem de Elliot e se aproximam cada vez mais. Os dois vão até a cozinha para pegar uma bebida, mas acabam sendo vistos pelo jardineiro. Ele percebe que Elliot voltou de viagem, quando de repente ele recebe uma mensagem de Emma, dizendo que ele precisa ir pra lá imediatamente. Chegando lá, Emma conta que eles dois tiveram uma briga feia. Ela conta que sem querer deu uma batucada na cabeça dele e revela que Elliot não está mais entre nós. Ela pede ajuda pro garoto, pois ela não sabe o que fazer. Doug precisa pensar no que fazer, mas por enquanto eles precisam agir como se nada tivesse acontecido. Um dia inteiro se passa e Doug vai pra casa de Emma novamente, para eles tentarem resolver o que fazer. Doug diz a ela que eles precisam fazer com que isso pareça um acidente. Então ele tem a ideia de levar o presunto de Elliot para o barco e fazer com que Emma diga aos policiais que eles tiveram uma briga. E Elliot, muito bravo, saiu sozinho para o barco. No dia seguinte, os policiais encontram o barco. Doug vê os policiais conversando com Emma e ele tem um flash da noite passada, onde ele usou uma viga para fazer outro machucado na cabeça de Elliot. E logo em seguida ele jogou ele no fundo do barco. Mais tarde, uma mulher dirige rumo à cidade. Ela é uma das pessoas da seguradora que está investigando o caso e diz que eles estão levando o caso muito a sério, pois Elliot tinha um grande fundo de seguro. A investigadora está interrogando Emma e pergunta para ela se eles tinham algum caso extraconjugal. Emma certamente diz que não. Em seguida, a investigadora vai até a casa de Elliot em busca de pistas e ela acaba vendo a janela quebrada, onde Doug precisou entrar naquela vez. Doug está esperando por Emma. Quando ela aparece, de repente começa a gritar como se estivesse evitando algo e pedindo ajuda. Ela tenta fazer parecer com que fosse uma tentativa de abuso de Doug. A polícia aparece nessa hora e leva o garoto. O xerife diz que conhece Doug e sabe que ele não faria isso, então o deixa ir embora para limpar o seu nome. Doug chega no hotel em que Emma está para tentar pegar o telefone dela e então provar sua inocência. Mas quando ele acha o celular, a investigadora aparece na porta da frente e Emma aparece do banheiro. Doug, todo inocente, entrega o celular para a investigadora e diz que ali está a prova de sua inocência. A investigadora então pega o celular e diz que ela vai ver o que consegue fazer. E quando elas estão andando rumo ao carro, Doug percebe que as duas têm tatuagens semelhantes e assim ele descobre que, na verdade, a investigadora é a amante de Emma e que tudo foi planejado para que as duas ficassem com o dinheiro do seguro de Elliot. E ele percebe que estava apenas sendo enganado por Emma e que era apenas um peão neste jogo. E quando ele achou que estava tudo acabado para ele, Emma, em um último gesto de amor, deixou seu celular para que Doug pudesse provar sua inocência. E a cena corta para as duas voando de avião com o dinheiro de Elliot.